Boa noite, gente. Hoje a gente está aqui com a Clara Valente. Ela nasceu em 1971, é de Belo Horizonte, formada em Artes Plásticas pela Escola Guignard, UENG, em 2000 até 2008. Seu trabalho possui uma pesquisa diária em forma de geometria, desde a arquitetura até a natureza orgânica, com estudo de cores e luz, e ela inspira também incursões pelas montanhas do Cerrado. E aí, vamos começar a falar com ela aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Clara, Naísa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, turminha. E aí, como é que estão as coisas, né? Falar. Conta aí um pouquinho pra gente, Clara. Como é que você começou nas artes visuais? Quando que foi o início, assim, né? Do seu processo artístico? Então, contar tudo mesmo? Está aqui para te ouvir hoje e conhecer mais. Então, eu comecei com o meu tio Pedro. Meu tio Pedro, ele era aluno, artista da Escola Guignard, quando a Escola Guignard era ainda debaixo do Palácio das Artes. E aí minha mãe, às vezes, me deixava lá, com meu tio, me olhar enquanto ela fazia alguma coisa no centro. Eu era pequena. E aí eu comecei a ter contato, assim, não era uma ou duas vezes que ela me deixava lá, não, era sempre, quase toda semana. Aí ele adorava também, gostou da gente, sempre visitava a gente. Meu Pedro Augusto faleceu em 2008. Muito bom. E aí, o que aconteceu? Eu frequentava o ateliê dele, tinha muito contato desde pequeno. Meu pai também pintava muito. Meu pai tinha uma técnica de lápis de giz de pastel seco, e eu via ele muito pintando e tal, e nessa época a gente não tinha muito acesso não tinha internet, não tinha nada disso, no máximo era televisão e tal, e eu gostava muito de ver livros de arte. Eu fui me interessando desde pequena. Meu tio que me colocou nessa história toda, meu tio Pedro. Ele era muito carinhoso, assim. E aí eu comecei a frequentar o ateliê dele. Ele me dava aula de desenho, né? Luz, sombra. Comecei a desenhar assim, um copo de água, uma flor, uma folha, uma fruta, essas coisas, né? Do início mesmo, para a gente aprender a desenhar. E foi indo, desde sempre. Acho que eu fiz aula de cerâmica também, com 10 anos, 12 anos, eu já estava na aula de cerâmica. E em 2000, eu entrei para Guignard. E antes disso, eu tinha feito curso de design na FUMA. Só que eu fiquei grávida, tive 3 filhos, né? E quando meu último filho nasceu, foi em 2000, eu já estava na Guignard. E eu levava ele até para amamentar na aula da Sônia Laboriot. Já fui expulsa da aula da Sônia Laboriot. Ei, Sônia Laboriot! A Sônia foi minha orientadora na Guignard. Desorientadora, falei. Desorientadora, né? Não, mas ela era legal demais. Aí tive aula fora disso no Ateliê Livre de Nova Lima, com a Cláudia Renault, o Pedro Augusto. Aula de cerâmica, nesse processo, desde 2000, né? Aula de cerâmica com a Inês Antonini. Fiz cursos com a... como é que ela chama? Paz Leme? Como é que ela chama? Chile Paz Leme. E aí fui indo, né? Fui ficando na Guignard, entrei em 2000 e consegui sair em 2008, porque eu gostava tanto da escola, eu morava aqui na Serra, deixava meus meninos na escola, ia para Guignard e ficava lá. Até 2008 consegui ficar na escola. E eu me especializei em desenho e pintura. O desenho porque engloba tudo, né? Você pode pensar em tudo com o desenho, né? Eu não gostava muito de fotografia por causa do laboratório, mas eu sempre gostei de fotografia, porque a partir da fotografia que normalmente
eu faço meus trabalhos, sempre tiro foto, quando eu vou fazer minhas caminhadas, tiro foto e das plantas, das flores, das coisas. Mas lá na Guinhá, o curso mesmo que eu especializei foi pintura, desenho, por causa do Pedro, por causa do Paulo Amaral também, que era meu professor lindo lá. No último ano da escola, eu tinha aula particular com o Paulo Amaral, gente. Ai, o Paulo é sensacional. A gente teve aula com ele também, eu e a Anaísa. Aham. Foi seu orientador de pintura, Clara? Ele foi meu orientador de pintura no último ano mesmo. Ele foi meu também, maravilhoso. Maravilhoso. E engraçado que na minha turma, a única que participava da aula era eu. Você acredita? O povo não ia lá, não. Hã? Era só você e ele? Era eu e ele na sala. Então, eu tive aula particular com o Paulo Amaral na Guinhá. Bom demais. E aí a gente ficou muito amigo e tal. Teve até Foi muito bom isso para mim, sabe? Esse último ano com o Paulo. Mas também estava frequentando o Ateliê Livre de Nova Lima, que eu frequentei muito até acabar. Não sei se vocês conhecem o Ateliê Livre de Nova Lima. Alguém participou? Não. De quem? Com quem? Ateliê Livre de Nova Lima, que era Thais Helt, Thaís. Ah, a Cláudia Renault e o Pedro, porque eles eram todos vizinhos ali em Nova Lima e eles abriram um ateliê livre ali. E eles davam aula, né? Esses cursos lá. E o Pedro tinha o ateliê dele lá em Nova Lima também, no bairro lá que ele morava. E eu frequentava as aulas, além da Guinhá, frequentava aulas no ateliê do Pedro, de pintura. Então, eu tive muita aula de pintura, muito mesmo. Frequentei muita aula de pintura. E eu amo pintar. Você faz muito grafite, né, Clara? Grafite e pintura em tela, né? Sim. Então, grafite eu comecei porque meus amigos na Guinhá, os meus colegas na Guinhá é o Ramon Martins, que sempre tinha uns eventos de pintura de grafite, ele me chamava para ir. Você sabe quem é o Ramon, né? Sim. Ramon. E aí eu falei, uai, gente, vou também usar um muro para pintar, só que eu não tinha muita coragem, eu não sou grafiteira igual o pessoal de sair na rua e ficar pintando, né? Assim, igual eles fazem. Então, tipo assim, eu tinha um pouco de medo, né? Tipo, insegurança mesmo, porque na época foi em 2005, mais ou menos, 2005, que eu comecei a pintar, mas aí eu fiz um muro lá perto da casa da minha mãe, entendeu? Lugar assim escondido. E foi indo. legal. E além disso, gente, quando eu saí da Guinhar, eu fui para um ateliê que era tipo uma casinha na garagem da casa de uma amiga minha. E aí a minha outra amiga, Angelina Camelo, que é artista também, que ela fez curso na Guinhar, ela foi compartilhar o ateliê comigo. E a gente montou uma mini galeria para poder expor os amigos, fazer as festas, fazer os eventos, e virou a mini galeria, que eu não sei se vocês já ouviram falar. Lembro da mini galeria. Ela foi de 2007 até 2012. Uhum. E a gente recebeu muita artista também do grafite, assim, né? Que nossos amigos, a maioria, era do grafite. Uhum. E aí a gente teve muito contato com grafite, com essa onda, né? De usar a rua mesmo como suporte mesmo. Entender o picho, grafite, arte na rua, arte para todo mundo ver, tá ali, pá, e foi indo. Deu certo. Vários suportes, né, Clara? Eu vi você usa madeira, tecidos, a tela, a parede, né, a cidade. Onde der para pintar, parece que você gosta. O lance do tecido também, eu tive uma fase da minha vida que eu pintava tecido, muito tecido. Eu tinha
uma estrutura que eu colocava o tecido assim e pintava. Uma facilidade, sabe? Quando você coloca o tecido assim, deitado num cavalete, assim, pregado no cavalete, aí você pinta com pincel. E aí eu tive muito, pintei muito uma época no tecido, só que isso ainda eu não me apresentava, não. Só guardava e não virava nada. Às vezes virava canga para ir para a praia. Que tipo de Deixa tecido você gosta de pintar, Clara? Tecido mais liso? Qual tipo de tecido você pinta? Mais liso ou mais poroso, tipo algodão americano? Não, eu gosto, para fazer as telas, eu gosto de usar o tecido, aquele grosso mesmo de tela, né? Uhum. Mas nessa época eu pintava qualquer tecido. Preferia os tecidos mais naturais, né, de algodão, porque a tinta penetra mais, né? Sim. Uhum. Aí, por que tá preto aí agora? Aí, gente, eu fiz várias experiências na madeira, no plástico, usando todos os suportes que eu poderia usar. Esse é o E experimentando, né? A gente tem que experimentar, a gente passa na nossa cabeça que a gente fica viajando, né, na maionese, né, nós artistas assim. E essas colagens que eu faço usando tecido também recortado junto com papel, junto com pintura, tá vendo uns tecidos? Uhum. Tenho aqui tudo ainda guardado aqui na cabeça, algumas experiências que eu fiz estão guardadas também, nem sei onde guardar de tanta coisa. Fico aqui nesse montoeira de coisa aqui, de coisas que eu ainda posso fazer. E a experimentação mesmo. Essa colagem aí que vocês ficam vendo, essas colagens, elas são colagens, eu comecei a fazer elas como estudo para murais. Então, assim, quando eu tinha uma encomenda de mural ou pensava em fazer um mural, eu pegava um papel e cortava os papelzinhos fazendo umas formas como um esboço para o mural. Aí virou trabalho também, sabe? Tá vendo? Sim. Aí ficava aqui viajando aqui, dessas colagens. Tem umas colagens que eu fiz que nem dá para pintar, de tanta colagem que tem, tanta cor. Muito difícil. Estudo de cor, né? Nossa. É. Você tem uma paleta bem diversa, assim, maravilhosa. Então, a paleta eu procuro também. Eu fiz design, né? Então, eu tive muita aula de estudo de cor, inclusive com o Paulo Amaral, o rei das cores também, né? Vocês todos pegaram aula com o Paulo Amaral? Estudo de cor? Não, foi outra pessoa. O meu foi pintura ou desenho de criação, não foi? O estudo de cor foi Volney. Foi o Volney. Ah, tá. O meu professor foi o Paulo Amaral. O Paulo Amaral era muito rígido. Muito rígido. Eu fiz aula com o Paulo. Eu fiz aula de cor e de desenho de figura humana com o Paulo Amaral. Nossa, figura humana, que incrível. Eu ganhei uma bico de pena alemã dele, que eu fui a pessoa que mais desenhou na sala. Quando eu fui apresentar os trabalhos, eu lotei a sala inteira, todas as mesas, todos os chãos, todas as paredes. Fiz um calhamaço de desenho desse tamanho aqui, assim. Aí ele me deu uma bico de pena alemã, cara, maravilhosa a caneta. Ele gostava desses alunos esforçados, viu? Ele dava o maior valor mesmo. Os artistas que nossos professores na Guiá, a gente teve uma sorte, né, de ter aqueles professores maravilhosos. Todo mundo aí estudando a Guiar ou não? Não. O Will está estudando, né, Will? Eu estudei. Em Morumbi, lá de São Paulo. Mas vou mudar ano que vem para farmácia. Eu comecei na Belas esse ano.
Caio? Isso, Caio. Ah. E agora que eu tô fiz aqui, tendo... Tá tendo aula agora, na Belas? Já É começaram online. a dar? Emergencial, é ensino emergencial, né? É. Então tá tudo online. Eu tô tendo cor online. Aham. Aí, Ai, assim, gente. Ai, aprender pela internet não é bom, né? A gente tem que, sei lá, podia voltar de novo e tá presencial aqui, junto com o professor. sim. Mas é porque estava acumulando muita matéria. Eu já tinha trancado o cor no semestre passado, que eu entrei semestre passado. E se eu continuasse com ela trancada, eu ia travar para habilitação. Então, eu resolvi fazer agora. Em casa, estudando aí. É, Mas eu acho que ano que vem vai voltar tudo ao normal, se Deus quiser. Nossa, era que sim. é outra coisa. E Mas, Clara, me conta, qual que foi o mural maior que você já pintou, assim? Ou em pena, não sei. Ai, gente, peraí, não sei. Maior. Fala um grande aí. Teve um muro lá da Escase, que era um muro bem grande. Pintei a fósforo também, que era grande, mas nenhum igual uma em pena, igual o pessoal do Cura tá pintando, esses artistas lá de São Paulo também. Eu pintei, na verdade, ajudei a Priscila Mone a delimitar o trabalho dela lá. Fiquei com ela trabalhando lá no princípio da pintura dela. E com aquela italiana também. Eu participei do Cura como assistente 2 vezes. Então, mas não foi trabalho meu, né? Mas dá para ter uma noção, assim, por exemplo, se um dia eu for pintar um mural grandão assim, é mais ou menos que eu aprendi um pouco como que é que pinta um mural gigante como essas empenas. Eu entendi um pouco. E seu ateliê é onde? É na sua casa? Então, meu ateliê é aqui em casa, mas eu já tive ateliê na Santa Teresa, na Cidade Jardim, onde foi a mini galeria, que a gente começou a mini galeria. E aí eu foquei em ficar em casa, porque assim, eu acordo de manhã, tomo café, vou pintar. Mais fácil do que ter que sair de casa para ir para o lugar para pintar, entendeu? Eu acho chato. Mas aqui em casa, tipo, o espaço é muito pequeno, não dá para ficar pintando tela muito grande. Eu estou querendo começar agora a pintar umas coisas maiores, sabe? A gente vai querendo pintar uma coisa grande. Ficar fazendo trabalhos menores dá mais trabalho até, assim. É gostoso, mas dá muito trabalho. Mostra demorado. pra gente um pouquinho do seu ateliê. Gente, é muita bagunça, tá? Mas então eu vou mostrar assim com o computador. Mas aqui, ó, onde eu guardo as telas, as tintas estão todas espalhadas pelo chão. Aqui tem onde a tela maior que eu pinto, que é um espaço maior, que tem um estante junto com as minhas tintas. Eu tento organizar o máximo que eu posso. Tenho essa mesa aqui, que é onde eu faço as coisas menores. Eu uso também a mesa de jantar aqui de casa, da Copa, e guardo minhas coisas aqui em casa. Tudo aqui em casa é cheio de quadros, gente. Tudo. Olha. Aí, quando tem gente que chega aqui e fala assim, Mama, você está de mudança? Não, estou não. Eu tenho de guardar, gente. Você acabou de mudar. Mas é isso. E agora eu estou fazendo esse quadro aqui grandão, que aí na coisa não aparece tanto, mas ele é grande, olha. Quase do seu tamanho. Ele tem 1,70 m por 1,35 m. Ele é do meu tamanho, exatamente. Bom. Aí me Clara, deu...
Aí Não, como a gente gosta de pintar coisa grande, né? Aí eu falei, não, vou ter que pintar coisa grande, gente. Não aguento mais ficar pintando quadrinho, não. você deve estar morrendo de saudade das ruas, né? Sim. Aí agora com essa lei nova aí que o grafite virou uma coisa assim difícil, né? Você tem que ter autorização para pintar na rua, dá mais insegurança ainda da gente pintar, né? E aí essa semana eu consegui um muro lá no Santa Teresa, na casa de uma amiga, e aí eu vou pintar lá. Qual rua? E É ali Oba! na rua Amianto. Aí é uma casa que o muro dela tá muito feio. Aí eu fui lá, eu falei, não, eu vou pintar esse muro. Ela falou assim, vamos então. Nossa, vai ficar lindo. E no Santa Teresa já tem uma cultura de grafite, né? Você vai naquela praça lá, tem grafite. Eu gosto muito de Santa Teresa. E aí eu tô Que dia dando você vai pintar, Clara? Oi? Que Oi? dia você vai pintar? Oi. Então, eu vou pintar, tô querendo pintar na quinta-feira, quinta e sexta da semana que vem. Da semana que vem. É, Rua Mianto, quem quiser ir lá para ver, me ajudar. Pode ir lá dar uma olhada? Pode ir lá Prestigiar? dar uma olhada, ajudar a preencher as coisas. Não é muito grande, não, mas é legal. Massa. E aí, quando eu vou pintar assim na rua, eu sempre faço um esboço antes, né? De cor, de forma. Hein, Clara? E na sua trajetória como artista, você se enveredou também pela docência? Da aula? Então, eu futuramente pretendo dar aula. Mas aí, para isso, eu preciso arrumar um ateliê. Agora, para fazer mestrado, para dar aula na escola Guinhar, tipo, eu sempre tive vontade de ser professora na escola Guinhar, mas aí eu tenho que fazer o mestrado e, por enquanto, eu não estou podendo agora fazer o mestrado. Mas eu gostaria muito de dar aula lá no Guinhar. Mas, a princípio, eu pensei em dar aula no ateliê mesmo. Ensinar, pensar num ateliê livre, assim, para não ter que fazer um mestrado, ficar preocupada com isso agora, porque agora não vai dar para fazer. E assim, Clara, sua família tem muito artista, não tem? Desce da Salinas. Uma família de Tem. Você falou Meu que seu filho pai- Pedro, ele chama Pedro por causa do Pedro, né? Ao lado E dela aí tem a ele se Barão de enveredou Salamina. nas artes. Entrou na Guinhar, já formou. Ao lado da Ramina. E ele se especializou em estêncil. Eu também gostava muito de estêncil. Eu ficava na sala lá de gravura, né? Da professora, como é que ela chama, gente? Esqueci o nome dela. Mas eu gostava muito de estêncil. Meus primeiros murais, eu fiz muito estêncil nos murais, né? Eu cortava, só passava o spray assim, porque eu não sabia desenhar com spray, e aí eu usava o stencil. Aí o Pedro foi vendo eu fazendo, ele virou ninja no stencil. Ele é o drones, né? É o Drones. Aí ele começou, ele estava estudando na Guinhar e tem vários artistas que usam stencil, né? O Drones é seu filho? É meu filho. Tem 25. Ele tem 25. Adoro o trabalho dele também. O seu também, lógico. Aí ele está muito bom no trabalho. Estou gostando muito. Nossa. O outro filho mais novo, que é de 21, ele já fez alguns trabalhos também quando ele era mais novo, mas ele seguiu outro caminho. E minha filha trabalha com moda, então ela é um pouco artista também. E aí, conta um pouco como que entra assim o cerrado dentro do seu trabalho assim.
O cerrado. Então, essa história do cerrado é porque eu comecei a falar sobre cerrado agora, já tem pouco tempo que eu comecei a falar sobre cerrado. Falar sobre as flores astrais, que é o nome da série da pintura que eu estou fazendo agora. Porque eu tenho ido muito para Serra do Cipó, Serra dos Pinhaços, fazer umas caminhadas, acampando, fazendo travessias. E o que me encanta nessas caminhadas é as plantas e as flores que a gente acha no caminho, que normalmente a gente não... Normalmente são plantas e flores que a gente nunca vê em lugar nenhum, só lá naquela região, são bem da região mesmo. E aí são endêmicas assim da região. Cada região, você sobe uma montanha e tem um tipo de flor, de planta. Você vai na outra montanha do lado, já tem outra planta. É uma coisa incrível. Parece ala de escola de samba. Você vai passando pelas alas das plantas. E aí eu fui ficando encantada com essas travessias, com essas plantas e sei lá, fico apaixonada. E aí eu comecei agora a fazer uma série sobre as plantas do Cerrado. A série chama Flores Astrais. São essas aqui, do quadro aqui, hibisco, esse quadro que eu estou fazendo aqui, olha. Usando essa cor forte vermelho, que é a cor de quando o sol se põe, aí meio que reflete um vermelho neon, laranja neon nas plantas. Aí um azul, um violeta. É por isso que eu estou usando esses tons aqui. Dependendo do ângulo que você vê, as cores mudam. Dependendo de uma mistura de cores que você coloca, tipo um rosa com vermelho, o rosa fica mais claro. É uma doidura essa coisa de cor. E tem umas cores que elas refletem as outras, elas tiram o brilho da outra. Aí eu tô nessa viagem aqui. Tô adorando fazer essa série. Chama série Flores Astrais. Agora. E qual tinta que você está usando, Clara? Oi? Qual tinta que você usa? Então, eu sempre pintei com tinta acrílica, souvenir mesmo, que elas compram misturando, fazendo as cores com xadrez. Aí falaram, não, você está precisando pintar com as tintas melhores, importadas, não sei o quê. Aí comprei um tanto de tinta boa dessas importadas carona, e aí detestei elas. Não gosto, não acho que as cores são boas. E aí eu comecei a usar agora, que eu acho que tem ele é forte, tem uma coloração boa de mistura com as outras tintas, é a tinta para piso, gente, você acredita? É mesmo, é uma tinta de piso. Ela muito forte e eu não vou trocar, não vou mudar de tinta. Depois eu passo sempre uma resina, tento passar uma resina acrílica depois do que eu faço a pintura, mas depende também. Porque às vezes a resina acrílica ela deixa um brilho e apaga o fosco, né? E o fosco também é interessante, né? Você faz uma pintura que tem um fosco e uma tinta com brilho, dá uns reflexos assim diferentes. E você parte do branco quase sempre? Ou você... Não, então, as tintas de piso, ela tem os tons lá, né? O tom vermelho, amarelo, verde, azul. O branco dela é muito bom. E aí, quando eu quero fazer um vermelho muito fortão, aí eu pego já um amarelo, misturo com vermelho e vou indo até achar o vermelho que eu quero. Aberto. Agora, quando eu preciso de uma tinta mais aberta, que é o tipo neon, aí eu tenho que comprar a tinta neon. Isso não tem jeito de fazer, é impossível. Agora... Mas você está usando a de piso para a parede ou para a tela também? Para a tela. Para a parede, eu gosto de... Para a parede, eu gosto de tinta para piso e óleo à base d'água. Deve ser mais rígido esse Tá.
Maravilhoso, óleo à base d'água. Não conheço. Essas dicas são boas, gente. Anota aí. São ótimos. Mas aí é o seguinte, quando eu vou fazer minhas tintas, todas as tintas que eu faço, por exemplo, eu faço um estudo de cor das pinturas que eu quero fazer. Aí, normalmente, são poucas cores, 5, no máximo 6. Aí eu tenho elas na cabeça, aí eu vou fazer as cores e elas saem exatamente do jeito que eu quero. Por causa desse negócio quanto mais você faz cor, quanto mais você usa as tonalidades para produzir a cor, nossa, vai ficando cada vez melhor em fazer cor. Eu estou impressionada com isso, gente. Ô, Clara, posso te perguntar uma coisa? Pode. Eu sou restauradora, sabe? Sim. E aí me deu curiosidade desse material que você falou, porque a tinta de piso é para uma superfície rígida, né? A tela é uma superfície com mais movimento. Ela não está acontecendo craquelês e coisas desse tipo, você não observou, não? Então, sim, quando eu craquela, sim, quebra, então tem que tomar muito cuidado. Mas também, assim, eu tento pintar ela mais aguada que eu posso. Sim, não tão aguada, né? Mais aquarelada. Mais camadas e preparar a tela antes. Não passo tanta tinta na tela antes de pintar, não. Você passa tinta acrílica na tela? Antes? Eu já vou pintando direto no pano. No começo fica meio assim, esquisito, mas depois ela vai formando. Deixa eu te falar, restaurador pira com isso, tá? Eu vou pirar, problema sério, ainda bem que eu não vou viver tanto para salvar isso aí. Só curiosidade mesmo, porque nossa, é incrível, é um problemão que aparece na nossa mão, assim. Mas eu senti que essa de piso, ela tem ela é muito boa de pintar, ela é, como é que fala? Às vezes dá uma sensação de algodão mesmo, sabe? Apesar de ser uma tinta mais inferior. Mas aí era melhor você usar a superfície mais rígida para usá-la, evitar a tela não é muito adequada, assim. Mas inclusive essa pintura que eu fiz aqui, que eu estou usando essa tinta, ela é linho. Sim. Ela é linho. Tecido. O linho movimenta tanto. Ficou perfeito. Eu não consigo ver daqui craqueleia, nada disso. Está muito lindo, tá? O efeito é muito bom. O tempo é que é complicado. Eu te falo isso, inclusive, porque você vendendo pode vir até problema, até com o cliente, né? Sim. Essas questões podem rolarem assim. Pode. Mas eu dou uma garantia para eles. Eu dou uma garantia. Qualquer coisa você manda para o meu ateliê, eu tento resolver, tá? Manda para a oficina de restauro, a gente tenta resolver lá, assim. Já põe atrás o endereço, assim. Não, eu também faço recall de vez em quando. Uai, tem que... Agora, a moldura é muito importante, né? A moldura. Que é quando você estica a tela, praticamente essa hora que acontece o craquelado. O chassi. O chassi. Aí eu estou trabalhando com o Chico e o Hugo, que eles são muito bons. Sim, muito. Excelentes. Ótimos. E porque também... bom, esse assunto vai me pegando, né? Porque tem um erro muito grave, que as pessoas umedecem, né? A tela. Não pode fazer isso de jeito nenhum. Tem que molhar a tela antes de usar, para começar. Antes de começar a pintar, tem que molhar, né? Deixar ela movimentar e depois... Aí os caras, os moldureiros, que não são o Chico e o Hugo, que tem noção disso, pegam a tela e umedecem para ela esticar sozinha. Aí a pintura, eu já recebi pintura assim, toda solta em cima da tela. Acontece. E tem essa coisa de também, quando você vai pintar um papel, é experiência mesmo, porque se você vai pintar um papel, o papel não tem aquela gramatura boa, mas você está querendo fazer naquele papel. Como é que você vai moldurar de uma forma que, às vezes, põe o papel daquele jeito mesmo, igual o Celso estava falando, que ele pega os cartões aí,
os panfletos, não sei o que ele estava falando, e faz uma pintura, não, já é uma pintura, pode moldurar, mas aí acho que tem que pensar só na moldura mesmo, para poder a pintura, a arte não estragar, né, com o tempo, que é a umidade, poeira, essas coisas. Aí eu tento pensar bem nisso, assim, e sempre estar protegido. Interessante esse contraponto que tem no seu trabalho, porque a arte de rua ela é totalmente sujeita a intempéries e está ali para poder sofrer influência, né, do espaço urbano mesmo, né? E aí essa pintura de ateliê tem que ter todo esse cuidado, né, de não craquelar. É muito interessante esse contraponto entre duas técnicas dentro do mesmo trabalho. Sim, é mesmo, é uma coisa muito diferente, né? Eu agora vou pintar um muro lá em Sabará, no mês de novembro, que é chapisco. Alguém já pintou chapisco aí? Tem que ser spray, né? É spray, mas, nossa senhora. Nó. Agora, eu não incomodo muito com essa coisa da pintura ter alguns defeitos, não. Sabe? Igual quando você vai fazer uma colagem. Quando você faz uma colagem, sempre aparece um pouquinho da cola. Às vezes dá o papel com a cola ele fica meio tortinho. Mas isso também faz parte do trabalho, assim. Claro. Faz. E vira um trabalho de arte também, assim. Às vezes a pessoa usa esses defeitos para ser o trabalho também. E é bonito também. Só tem que cuidar dessa parte de duração do tempo. Permanência, da permanência dela. Eu já tive uma situação, posso ilustrar com mais uma coisa? Só porque... Claro, fica à vontade. O Barrio tinha feito um trabalho que foi comprado por um colecionador aqui de Belo Horizonte. O pigmento era uma caixa de acrílico e pouca aglutinante, entendeu? O colecionador chegou com o pigmento todo solto, virou um acúmulo de pigmento na parte de baixo da caixa de acrílico. E aí o Barrio estava aqui fazendo uma exposição no Manuel Macedo. Não, Manuel Macedo. Eu tentei, como a restauradora, conversar com ele, né? Mas não consegui. Aí o próprio colecionador que foi, ele falou, me dá isso aqui de volta, eu vou te dar o trabalho. Acabou. Acaba a história, simplesmente. Porque aí é isso, é um tempo limite de vida do trabalho. E aí o artista pode optar por isso, sem dúvida. Eu acho um total direito. Agora, se tem um problema com o colecionador, com não sei o quê, né? Tem outras histórias. É uma discussão bem, bem complexa, bem interessante. Assim. Eu acho que vocês têm direito de usar tudo mesmo, do meu ponto de vista. E eu, curiosa, pergunto por que cai na minha mão esses pepinos, assim, depois. O futuro vem na minha mão. Não, teve um dia que eu fui lá e tinha uma pintura, um desenho de um artista muito famoso que estava todo mofado em volta, assim. E aí, como é que faz, né? A pessoa já morreu, o artista famoso já morreu e está o trem mofado lá. Por quê? Por causa da moldura, porque a moldura não tinha um preparo para entrar a umidade. Aí tem que pensar nisso. Os novos aqui agora, né? Uhum. Até a Milka mesmo, acho que a Milka, essas gravuras dele, já vi várias na casa dos meus amigos e tal, que elas estão todas... Em papel, né? Nada. Problemão, né? E quem vai morar no campo, então, vai ser mais grave. O pessoal que mora nesses condomínios, assim, muito mofo. Sim. Muito mofo. Mas o básico, pelo menos, a gente pensa, né? De não... De tratando o trabalho de uma forma de respeito também, né? Pelo trabalho e pela pessoa que vai comprar. Sim. De valor também, eu tenho pensado muito nisso. E tenho conversado com outros artistas que estão pensando super nisso também, sobre a qualidade do produto. O produto. Como você está vendendo, é produto. Agora, a tinta, isso que você falou da tinta, eu também troco muita ideia com outros artistas sobre tinta, e tinta é uma coisa muito pessoal. Uhum. É aquele negócio ali que se dá conta ali, que você consegue, que você consegue trabalhar bem, tem outras pessoas que conseguem trabalhar
com tinta a óleo. Eu não consigo trabalhar com tinta a óleo. Eu gostaria, mas eu não consigo por causa da terebentina, por causa daquela história toda de tipo, trabalho para secar. Não tem espaço. Eu só acho que você tem que ter noção, assim, eu acho que é interessante que tenha, conhecer, e optar por um esporte melhor, uma opção, mas você tem direito de fazer do jeito que for mesmo, total. Mas é legal conhecer, optar, eu saber que não, saber que pode ter problemas, eu estou sabendo o que eu estou fazendo, né? Esse risco que eu estou correndo, essa noção eu acho legal. Agora, eu no momento, eu não sou uma artista de galeria, né? Eu estou experimentando uma forma de vender meus trabalhos mais independente, mas quando você começa a pensar nisso, de artista de galeria, de vender, de estar trabalhando com uma galeria que já tem um nome e etc. E aí você começa a ficar realmente preocupado com essas coisas. Cheio de exigência, né? E sobre esse negócio de galeria, por exemplo, é um mercado muito doido, né? E eu penso como artista que eu não quero estar na mão de galeria, mas isso eu prefiro que a arte seja que eu trabalhe meu trabalho assim, até para venda, as pessoas me procurem, o valor é o mesmo que se eu fosse vender numa galeria. Então, eu estou tendo muita essa discussão sobre galerias, assim. Uhum. Eu tenho até que conversar mais sobre isso com outros artistas sobre isso, para a gente conversar. Porque eu fico vendo que as galerias de hoje, elas não estão preocupadas no trabalho do artista, elas estão preocupadas só em vender o trabalho. E aquela galeria que trabalha o trabalho do artista junto com o artista, isso é maravilhoso. Né? Você pega um artista que tem um trabalho bom e ele está evoluindo, e a galeria está ali junto com ele, como se fosse uma amizade, assim, Parceria. Uma parceria de verdade, não assim, você não está vendendo mais, tchau. Tchau e benção. Entendeu? Eu acho que essas galerias eu tenho visto isso, sabe? Você vende, ok. Se não vende, tchau. Agora eu vou para outra artista. É a porcentagem. Capitalismo, capitalismo voraz, né? O que você está falando? Lá em São Paulo, eu conheço algumas galerias que trabalham, trabalhos dos artistas. São sempre os mesmos artistas, mas fazem exposições com outros artistas também, junto. Mas é aquele negócio que você vai vendo assim, a evolução do artista. Você vai lá, nossa, a pintura desse artista como que evoluiu, nossa, ele está foda demais, porque o artista sempre evolui. O trabalho vai cada dia ficando melhor, mais valorizado. E é lindo. A história depende, né, do artista que quer evoluir, o artista que fica parado na mesmice. Mas que tem um trabalho assim bem forte. É lindo. Agora eu estou pensando muito sobre esse negócio de galeria. Eu gostaria de não ter que sair daqui de Belo Horizonte. Ir de São Paulo, Rio. Isso me cansa um pouco. Vocês não cansam, não? Com certeza. Eu queria ficar aqui em Santa Teresa. Não queria sair daqui. Sair nunca mais, ficar só aqui. É claro. Você falou que começou a pintar muito nova e tudo, assim. Qual momento, mais ou menos, falou assim, nossa, agora esse é meu trabalho, eu sou pintora. Tipo, mais ou menos que idade? Não, então, eu sempre quis ser artista, porque os artistas que eu conhecia de livros e os que estavam perto de mim, eles tinham uma vida, era a vida que eu queria ter, gente. Tem umas pessoas que falam assim, você já nasceu artista. Tem umas pessoas que se transformam artista. Eu acho que eu já nasci querendo ser artista. E eu vi a Thais Helt, a Cláudia Renaud, o meu próprio tio Pedro, a vida que eles têm, né?
E era isso que eu pensava. Eu falei, não, eu quero viver com isso, viver disso. E aí Maravilha. eu falei, não vou me esforçar, vou fazer o máximo para viver disso. E a questão é o seguinte, eu estava até conversando ontem com um amigo, que quando a gente faz o trabalho, a gente está trabalhando, a gente está pintando, é o que a gente sabe fazer, gente. Então, a gente tem que estar ali pintando todo dia mesmo, que é o que a gente sabe fazer. Se o artista para de pintar, de produzir, de ser criativo, ele fica doente, morre. Vai trabalhar no escritório para ganhar dinheiro para sustentar. O artista tem que correr atrás o tempo todo. Ir atrás. Mas valorizando o trabalho, né? E a gente está caminhando para o final. Quem quiser fazer mais alguma pergunta para Clara ou falar alguma coisa, é só falar aí. É perguntar, gente. Pode entrar. E aí, Ô, João, chegou só no final, João. Desculpa, bicho. Porque assim, sabe, é foda, porque eu tinha que estar numa outra reunião da escola de alquimia, aí eu fiz o MIP com a mulher dos Estados Unidos, é Aragora também, mas o pouquinho que eu peguei da sua fala já foi o suficiente. Que eu lembro de uma época que você estava meio assim, borocochô, eu falei, parou, tem que fazer toda hora, todo dia, manda ver. Aí depois disso eu só vi você fazendo assim. Então, pronto, já peguei o que precisava pegar. Você viu, né, João? Maravilha, parabéns. Então, foi um dos artistas que mais acompanhou assim, toda a trajetória, né, João? Desde sempre, né? A gente sempre encontrava nas galerias, conversava. Desde a Guinhar, né? Desde a Guinhar. Você foi minha caloura, mas não foi, não? Mais ou menos? Você entrou depois, né? Eu entrei em 2000. Entrei em 2000. Você estava saindo, né, já? Eu estava saindo do bacharelado e entrando na pós. Mas foi massa. Beleza. Seu trabalho está maravilhoso. Parabéns. Obrigada, João. O seu também. Cada dia mais. Eu tenho uma pergunta, Clara. Você falou de alguns mestres importantes para você. Eu queria saber um pouco mais assim, sobre quais fontes assim, que você bebeu e bebe de pintura. São muitos artistas, né? São muitos artistas, mas eu sou apaixonada pelo Morandi, Picasso. No Brasil é o Lorenzato, apaixonada. Gosto muito de me inspirar nas revistas de moda, nas fotografias de moda, nas cores que eles usam, gosto muito. E estou sempre indo assim, Bienal, quando tem Bienal, tem exposição, assim, eu sempre vou. Tem muito trabalho bom, muito artista bom. Nossa, gente, 1 milhão de trabalho, nossa. Tarsila Amaral. Bem. Tem muito a ver. Tem muito a ver. É aquela outra lá também, gente, como é que é o nome dela? Que teve uma exposição lá na Pinacoteca, uma que era meio que médium, Clint, como é que é? Ilmar Klint. Que quando eu fui lá... Ilmar Klint. Isso. Ilma... E eu fui ver a exposição dela, não conheci tanto o trabalho dela, não. Eu fiquei apaixonada. Eu vi até assim, alguma coisa parecida assim, com o meu também, essa coisa de usar o prisma, as coisas, as cores que ela usa. Gostei muito. João Maciel também é um grande artista que eu me inspirei. Na soltura dele, assim, na liberdade de expressão, de pegar o que acha na rua e vai e faz o trabalho que ele quer da cabeça dele, que é tipo aquela coisa bem personalizada mesmo dele, né, João? Entre outros. Tem uma parte do processo que é isso. Que legal.
Mais alguma pergunta? Uai, eu queria te agradecer, né? Foi maravilhoso o encontro e conhecer um pouco mais do seu trabalho e de você. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente. Obrigada a vocês. Esse intercâmbio, ele está desde o início da pandemia, né? No meio da pandemia. Acho que a gente começou em março ou abril desse ano. Foi em março e abril desse ano? Então, ótimo. Eu peguei um tempo ainda bom, né? Vai continuar ainda. É o inferno. Que a gente quer chamar ainda, mas esse ano a agenda estava já cheia desde julho. Então, aí a gente quer chamar tanta gente, mas a gente vai chamar, vai. Tanta gente. Então tá, eu vou participar como ouvinte dos próximos também. Não estava muito presente, mas agora eu vou estar presente, tá? Obrigadão, gente. Valeu demais conhecer vocês também. Vamos encontrar. Vou estar lá pintando no Santa Teresa, então, na semana que vem. E em dezembro tem uma exposição aí que eu fui convidada aí, né, pela Camila. Isso. Por mim também. É o Will, eu e o Will, a gente vai fazer. Will. Você estava falando aí sobre a galeria, né? Eu acho que é uma coisa também bem particular, né? Recente eu entrei na Gal, né? Na Gal.art, e só que eu não tenho exclusividade com ela, né? Eu tenho exclusividade com os meus trabalhos que estão no catálogo dela, mas os trabalhos, se eu fizer, sei lá, 20 trabalhos e não colocar no catálogo com ela, eu intermedio a venda mesmo, faço essas vendas, então também eu acho que isso tem muito a ver com a questão da experiência que a gente tem com a galeria, né, com a honestidade, né, de ambas as partes, né, eu acho que é interessante porque assim eles conseguem atingir um outro público, vender por um outro valor, né, e só que eu estou nessa mesma que você. Se custa 3.000 lá, se vier me procurar, é os mesmos 3.000. E só, sei lá, pagando à vista, que a galerinha está dando um descontinho aí, e aí eu estou seguindo isso. Mas eu acho que é interessante também você estar na galeria, você ver como que funciona, né? E você continuar fazendo as suas vendas por você mesmo, né? Eu vendo bastante assim por mim mesmo, sabe? Sim. E essa história da galeria, tem pessoas que vão na galeria para comprar e verem um valor, depois te procuram, aí achando que vai comprar um valor. Não é verdade, é o mesmo valor, porque senão a gente... Essa galeria é muito próximo. Agora também tem a questão da gente fazer as exposições independentes mesmo, que é o caso aí do vocês, de fazer essas exposições, vender online, fazer... Porque senão não tem jeito de a gente ficar na mão só de uma coisa. Não tem jeito. E só complementando, você falou de questão de São Paulo, né? Você queria ficar aqui, só que tem todo um processo, né? Seu nome está ligado à instituição, aí isso te valida, ser aprovado no edital, você expõe no lugar, né? E BH, assim, tá meio que foda já assim para vender, fica bem limitado, assim, bom que vai surgindo, mas assim, o caminho, infelizmente, eu acho que é para fora mesmo, tipo assim, eu tô vendendo para Brasília também, não, com certeza. De São Paulo eu não vendi nada ainda não, mas assim, infelizmente você tem que seguir porque o público assim, de BH, assim, de colecionador é meio limitado, e uns aparece, vai, compra, some, sabe? Então acho que a gente tem que fazer o corre mesmo para quem quer viver de arte, né? Tem que fazer essa burocracia, né? Burocracia artística. Total. É só uma questão pessoal minha mesmo, assim, que eu nunca mandei meus trabalhos para salão, nunca entrei no edital, isso é uma escolha minha. Eu boto fé demais nos artistas que estão aí, na galeria, que estão participando, chamados para Bienal. Eu sempre estou dentro, vendo eles, indo nas exposições, que eu acho muito importante também. Todos os nossos amigos artistas irem na nossa exposição, a gente gosta.
Sim. Larissa, eu estou com exposição lá no Viaduto das Artes, hein? Vocês vão lá visitar. Eu também estou com uma exposição lá no Centro de Referência ao Turista, no Antigo Redondo. Exposição no Redondo. Lab Design. É lá na Orla da Pampulha. Da Pampulha. É Território Pampulha, que chama. A gente fez um trabalho para essa exposição. Foi um laboratório de trabalho, assim, tipo um ateliê mesmo, do zero. A gente fez trabalho do zero até chegar na exposição. Tá bem massa. Ela postou pra gente. E eu fui numa galeria lá em São Paulo que chama Cama. Sim. Super legal. A Periscópio tá lá. A Periscópio, o Cavalo, não é? É. Tem mais legal. Essa coisa de juntar as galerias, fazer exposições conjuntas, foi muito massa. Tanta gente de BH lá. Randolfo estava lá. Mas é isso, gente. Então tá, Clara. Obrigada por você participar aqui. Eu que agradeço. E obrigada pela presença aí de todo mundo, tá? E aí, semana que vem, a gente continua, tem mais. Beleza, um beijo, gente, valeu. Obrigada, gente. Tá bom, Aí. Tchau, tchau.